Olá para todos, quem vos fala neste momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Vivemos um tempo de uma geração mimada, uma geração de não me toque, não me trisque. Há anos atrás os pais ensinavam os filhos o caminho certo a seguir. Muitas das vezes, quando era preciso, até os filhos levar uma pisa, eles levavam. E se tornavam grandes homens, grandes empresários, porque eram bem ensinados dentro de casa. Vivemos um tempo de uma geração mimada, onde os pais não podem mais disciplinar os seus próprios filhos. Desta forma, eles estão crescendo ao léu, sem disciplina, e estão dando trabalho para a polícia. Quando os pais não fazem os filhos chorar, os pais choram pelos filhos. É o dever de todos os pais exortar os seus filhos o caminho certo a seguir. Nós vemos a Bíblia, ela nos ensina que Deus ele é amor, mas ele corrige os seus filhos. Ele é o exemplo para nós, os cristãos. Vivemos um tempo onde você não pode mais apoiar o erro dos seus filhos, porque senão eles vão crescer rebeldes. Os filhos que não são ensinados como devem se comportar, acaba dando trabalho para a polícia quando cresce, acaba dando trabalho para os pais quando cresce. Essa geração de crianças hoje, que são uma geração mimada, é uma geração de crianças onde eles querem viver à vontade. Há anos atrás, os pais eles tinham uma ordem muito rígida para os filhos, onde os filhos respeitavam seus pais. Os filhos eram ensinados a respeitar os mais velhos, a se comportar aonde estivessem. Se acaso não se comportasse, quando chegasse em casa, iriam ser disciplinados. A educação começava de dentro de casa. Segundo os historiadores, os grandes homens e os grandes empresários começaram com crianças que eram disciplinadas pelos filhos. Crianças que, se acaso não se comportasse quando fosse para o colégio, quando chegasse em casa, eram disciplinados pelos pais. Eram ensinados a se comportar, a estudar, para que possa ser uma pessoa de bem no futuro. Hoje, a maioria das crianças não se dedicam mais aos estudos, porque eles não têm mais medo dos seus pais. Filhos rebeldes, filhos que não obedecem aos seus pais, e Paulo disse que nos últimos dias haveria esse tempo trabalhoso, onde os filhos pouco se lixavam para as ordens dos pais. E de uma coisa os pais têm que ter na mente: os filhos são criados para o mundo. Nós não criamos os filhos para nós mesmos. Por isso que nós devemos ensinar o caminho certo para os nossos filhos, para que quando nós e os pais faltar, eles não sofrerem, porque não foram ensinados o caminho certo que deveriam andar. É o dever dos pais ensinar o caminho certo para os filhos, para que lá na frente eles não venham dizer que estão seguindo o caminho errado porque não foram ensinados e chamados a atenção pelos próprios pais. O verdadeiro pai e a verdadeira mãe, quando amam seus filhos, jamais passa a mão no erro deles, de jeito nenhum. É uma forma de você confrontar o erro da criança para que ele abandone aquele erro. A criança tem que ser conscientizada que as atitudes erradas que elas seguirem devem abandonar para que não sofra com consequências pelas atitudes erradas que tomou. Nunca vi dizer e ver os filhos enxergando os próprios erros se os pais apoiar. Os pais não devem apoiar os erros dos seus filhos, devem confrontar para que eles entendam que aquilo que eles estão fazendo é errado. Se os pais não ensinar o caminho certo aos filhos, os amiguinhos e as amiguinhas lá fora vão ensinar o caminho errado. Então discipline,
Exorte, porque esse é o dever dos pais: ensinar, exortar, chamar a atenção dos filhos e disciplinar. Porque os filhos que têm exortação em casa leva o bom exemplo para a rua. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.